Começou hoje o julgamento dos acusados de matar um promotor de justiça numa estrada do Agreste. De acordo com a polícia, ele foi vítima de uma emboscada na PE 300 entre os municípios de Águas Belas, onde morava, e Itaíba, onde trabalhava. Tiago Faria Soares foi morto a tiros enquanto dirigia. O repórter Bruno Fontes está na Justiça Federal, que fica no bairro do Jiquiá, no Recife, desde cedo, e traz informações para a gente. Boa tarde para você, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo agora em casa assistindo ao NETV Primeira Edição. Nós estamos ao vivo aqui, como você falou, em frente ao prédio aqui da Justiça Federal em Pernambuco. O conselho de sentença acaba de ser formado, foi sorteado, são 6 mulheres e um homem. Nós saímos agora, eles estão agora no 10º andar deste prédio aqui da Justiça Federal e acabaram então de formar o conselho de sentença, que é um júri popular. Então, quem vai decidir se eles são culpados nesse crime são 6 homens e uma mulher. E agora a gente vai ver exatamente agora, são 6 mulheres e um homem que foi, então, esse conselho de sentença foi formado. Nós vamos relembrar agora esse caso que aconteceu no dia 14 de outubro de 2013. Tiago Faria Soares foi assassinado no dia 14 de outubro de 2013 na PE 300, no caminho de Águas Belas para Itaíba. O promotor de justiça foi morto com 4 tiros de espingarda 12. A noiva dele, a advogada Micheva Martins, e o tio dela estavam no carro e conseguiram escapar. Micheva participou da reconstituição do crime feita pela Polícia Civil em dezembro de 2013. O fazendeiro José Maria Pedro Rosendo Barbosa foi preso e apontado pelas polícias civil e federal como mandante do crime. De acordo com a polícia, o assassinato foi motivado pela disputa da posse de uma fazenda, que foi comprada pela noiva do promotor no leilão. No fim de 2014, a Polícia Federal também prendeu outros 3 acusados de participar do crime: José Maria Domingos Cavalcante, José Marisvaldo Vitor da Silva e Adeildo Ferreira. Um 5º acusado, Antônio Cavalcante, ainda está foragido. E a gente tem que explicar que é o seguinte: logo cedo houve uma tentativa aqui dos advogados de defesa de José Maria Domingos Cavalcante. Esse advogado faltou e a juíza, que é a Amanda Torres, a juíza federal da 36ª Vara, ela disse que a ausência dele não foi justificada. E o advogado, o Emerson Leônidas, ele foi multado com 30 salários mínimos. Por causa disso, o cliente dele voltou para o cotel, o José Maria Domingos Cavalcante voltou para o cotel. Os outros advogados de defesa tentaram, então, adiar, mas ela não aceitou, e os 3 dos acusados estão sendo julgados agora, que é o José Maria Pedro Rosendo Barbosa, o José Marisvaldo e o Adeildo Ferreira. Eles estão agora, nesse momento, no 10º andar desse prédio. Depois que o conselho de sentença foi formado, porque isso estava marcado para acontecer às 9 da manhã, mas houve esse problema da falta e também tentativas dos advogados em cancelar, em suspender, então, o júri popular. Só agora, às 11h30, o júri popular foi formado, o conselho de sentença, por 6 mulheres e um homem. E a delegada e a advogada, ela pediu, então, a juíza pediu, então, uma sessão intervalo. E agora há pouco vai então, recomeçar. A gente vai ver essas imagens dos policiais federais trazendo eles para cá. Eles vieram do cotel, vocês estão vendo os acusados, foram 4 acusados, eles chegam nesses carros. E também a noiva do promotor de justiça, a Micheva Martins, ela também chega nos carros da Polícia Federal. A gente não teve acesso, essa é uma área reservada, eles desceram então nesse prédio aqui embaixo e depois seguiram lá para o 10º andar. Isso foi logo cedo, antes das 9 da manhã, eles chegaram então aqui no prédio da Justiça Federal, no bairro do Jiquiá. Ficaram numa sala especial, os 4 acusados, e depois foram levados, então, lá para a sala do júri, no 10º andar. A Micheva Martins, desde cedo, ela ficou, então, na sala do júri popular, esperando, então, que acontecesse o início do conselho de sentença ser sorteado. Mas isso só aconteceu agora há pouco. Nesse momento, só para a gente esclarecer melhor, nesse momento existe um intervalo, A juíza, a Amanda Torres, ela fez o sorteio do conselho de
de sentença e pediu então 10 minutos para o intervalo. Depois, aí sim que o trabalho vai começar aqui. São 36 volumes, é um julgamento que deve demorar muito, começou agora há pouco e deve se estender até o fim dessa semana. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações, inclusive para mostrar que a mãe de Tiago Faria Soares, ela veio lá do Rio de Janeiro e ela veio acompanhada do Procurador-Geral do Ministério Público de Pernambuco, que é o Cláudio Guerra. Ela está aqui, está assistindo então esse julgamento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Márcio. Bruno Fontes ao vivo, atualizando para a gente as informações do julgamento. Vou voltar a falar agora com o repórter Bruno Fontes. Ele está acompanhando hoje o início do julgamento dos acusados de envolvimento na morte do promotor Tiago Faria Soares. O crime aconteceu em 2013. O promotor foi atingido por 4 tiros quando dirigia pela PE-300 entre Águas Belas e Itaíba, no Agreste. Bruno, a gente quer saber o que você vai falar, o que você vai atualizar para a gente agora de informações? Márcio, a gente falou então que houve uma pausa, né, nesse julgamento, depois que o Conselho de Sentença foi formado por 6 mulheres e 1 homem. Eles retomaram agora o trabalho e está sendo lida então a denúncia dos procuradores da República, do Ministério Público Federal, justamente mostrando quando começou esse atrito entre José Maria Pedro Rezende, que seria então o mandante desse crime, e Tiago Faria Soares. Isso está acontecendo agora, então lá no 10º andar. Mas antes, logo cedo, os parentes de José Maria e também de Tiago Faria Soares chegaram aqui e a gente acompanhou tudo. Vamos ver. Os policiais federais trouxeram para o prédio da Justiça Federal, no bairro do Jiquiá, no Recife, os 4 acusados do crime e também a noiva do promotor de justiça, Micheva Martins. Eles foram deixados numa área reservada e seguiram para a sala do júri, no 10º andar. Parentes de José Maria Pedro Rosendo Barbosa, acusado de ser o mandante do crime, chegaram um pouco antes das 9 da manhã. Toda a região, todo o estado de Pernambuco sabe que esses que estão no banco dos réus aí são pessoas que não têm nada a ver com essa questão. A mãe da vítima veio do Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento. Espero que a justiça seja feita, porque a justiça divina não falha. E eu queria avisar ou pedir a todas as mães do Brasil, que tenho certeza que estão junto comigo nesse momento, porque perder um filho da maneira que eu perdi não é brincadeira, é uma coisa que acaba com o coração e com a vida da gente. Os advogados de acusação disseram acreditar que no inquérito da Polícia Federal há provas suficientes para condenar os acusados. A gente tem plena convicção de que não há a menor possibilidade de uma absolvição. Pelas provas contundentes que há no processo, pela forma diligente e criteriosa como investigou a Polícia Federal todo o caso. A estratégia da defesa é mostrar que haveria contradições no inquérito. Vários vídeos mostrando as contradições do processo, as teses que foram várias vezes alteradas. Então, tudo isso faz parte de um contexto e vai fazer mais sentido agora no julgamento. Esse é o primeiro momento, é a grande oportunidade que a defesa tem de mostrar esses absurdos e o quão inadmissível é. E Bruno, já tem uma previsão de quando deve acabar esse julgamento? Márcio, não, são 36 volumes, também tem muito material eletrônico, principalmente escutas telefônicas, então, que os procuradores da República, eles juntaram tudo, porque você lembra que no início a Polícia Civil de Pernambuco começou então a investigar. Então é um processo longo, os próprios procuradores e os advogados de defesa acreditam que esse processo só deve chegar ao fim, no fim dessa semana. A gente lembra também que nessa denúncia, nosso produtor está lá em cima, o Wagner Sarmento, e ele passou informações que a juíza Amanda Torres disse agora há pouco que o atrito teria começado depois, então, que Micheva Martins adquiriu os 25 hectares dessa fazenda. E Tiago Faria Soares, ele está sendo acusado, então, de parcialidade, porque ele, sendo promotor de justiça, ele não poderia, então, influenciar de alguma maneira as decisões que estavam sendo tomadas por Micheva Martins, principalmente porque ela entrou com uma ação de remoção de posse. Então, Zé Maria sai dessa área e ele corta o fornecimento de água, então, lá para a casa de Micheva Martins. Diz que depois disso, o atrito entre os dois teria começado. Bruno Fontes trazendo para a gente as informações direto da Justiça Federal. Então a previsão é de que esse julgamento deve terminar aí nos próximos dias. A gente vai continuar acompanhando. Na edição de amanhã a gente vai atualizar também esse julgamento.